Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e que carrega suas escolhas. Carregar as escolhas não é só na bolsa, gente, é também no coração e no bolso. Vamos falar hoje? Eu trouxe as duas para a gente conversar sobre um assunto que a gente ama, que é amor, com a Marina Martins, psicóloga, especialista em relacionamentos, e outra coisa que a gente ama também, vamos ser bem honestos, dinheiro. Então, Luciana Pavan, vinda de São Paulo, gente. Luciana de São Paulo, para Cocal do Sul, estamos chiquíssimas. Bem-vindas ao Carregando Minhas Escolhas. Muito obrigada. Já vou aproveitar, né, para elogiar a Bruna, porque é a primeira vez que eu vim aqui. A evolução, vocês viram, né? Vice. A evolução da apresentação foi demais. Ai, Olha, parabéns! obrigada! Vamos falar um pouquinho sobre relacionamento que eu amo. Bru, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo Carregando Minhas Escolhas, Obrigada. é um espetáculo, um sucesso, muito necessário, então estou muito feliz de estar aqui do lado da Mari também, que é isso, né? Dinheiro e psicologia andam juntos, né? É verdade. Por isso que eu estudei economia comportamental, psicologia econômica, exatamente para entender o impacto das emoções nas nossas decisões financeiras. Então, E é tem legal. muita coisa para falar. E sabe o que é legal? Porque a ideia desse episódio a Lu veio para cá para fazer uma palestra junto do Núcleo da Mulher Empreendedora sobre emoções e finanças. E aí, eu assim, gente, vou chamar a Marina, a gente tem que ter um papo sobre isso, porque tem tudo a ver. Quando a gente fala sobre emoções e finanças, claro, estamos falando das nossas, mas a vida vai indo e a gente quer dividir a vida a dois. Antes de gravar com vocês, fiz algumas pesquisas rápidas para saber, afinal de contas, falando em Brasil, divórcio vem por causa de dinheiro, como funciona isso? Descobri, inclusive, que o IBGE não coleta os dados sobre o motivo do término do relacionamento. Deveria, né? Deveria, eu acho que já tem que começar assim. Qual foi o motivo, senhora? Aí a pesquisa do IBGE vai ficar assim, a pessoa toma um café junto na casa para descobrir tudo. Por horas. Né? Mas que nessa média, os casamentos estão durando aí em torno de 10 anos. Outro ponto que eu achei interessante é que tem vários motivos que levam um relacionamento ao término. Dinheiro tá entre esses motivos. E outro ponto aí vem a Bruna advogada. Apesar de a gente avaliar os divórcios, tem também um outro ponto, porque as pessoas solteiras, no seu estado civil, elas podem estar numa união estável. Então, tem também essa realidade, que daí não tem documento, então aí é um papo para a gente já chamar até um advogado aqui junto, porque vai dar pano para manga para estar comprovando tudo isso. Mas vamos falar sobre amor, sobre impasse e também dicas para os solteiros. Não fique refém para se tornar esposa troféu, gente. Não admito. E olha, falando sobre solteiros, né? Bruna, assim, nos teus relacionamentos, pessoas que estão nos ouvindo, que estão no relacionamento, que ainda não casaram, enfim, no início, né? Será que vocês conversam sobre isso? Porque realmente é um tema bem tabu, né? Às vezes tem um julgamento, uma vergonha de expor, ganha um pouco mais, ganha um pouco menos. Será que a pessoa está comigo por interesse? Né? E acaba casando com a pessoa sem nem ter nenhum conhecimento Acho que é sobre uma linha a finança. tênue, né? Entre, mas se eu perguntar, eu sou interesseira, mas se eu não perguntar. Mas assim, quando a gente fica junto com alguém, realmente por interesse. Interesse naquela pessoa, interesse na profissão, nos gostos, no dinheiro também. Exato, e a gente não pode perpetuar esse tabu, né? Porque imagina, você cresceu ali durante 20, 30, 40 anos, sozinha, lidando com o dinheiro do seu jeito, bem ou mal, era do seu jeito. Aí encontra uma outra pessoa que também passou 20, 30, 40 anos lidando com o dinheiro do jeito dele. E acha que aí só porque estão morando junto vai dar certo? Chega a ser até um pouco ingenuidade, né? Achar que você viveu completamente diferente e aí do dia para a noite o negócio vai dar certo. Então, assim, é para falar, e eu acho que esse medo de soar interesse e tudo mais é verdade, mas tem muitas formas de falar.
antes de perguntar, por exemplo, a quanto você ganha, pergunta: a sua empresa dá benefícios? Que benefício você tem? Você tem seguro? Ah, que legal! Se um dia a gente tem filho, tem auxílio creche? E aí você vai falando de finanças, porque finanças não é só o salário, é tudo. Aí chegou num outro papo, não sei o quê. Poxa, eu estou investindo naqueles cofrinhos. Você faz isso também? Aí outra pessoa fala: puxa, até hoje eu não tive coragem de sair da poupança. E aí você vai indo, vai amadurecendo o assunto até chegar em valores. Mas antes de chegar em valores, a gente tem muita coisa para saber do outro, do comportamento do outro, que não é valor e que é muito importante saber. Eu acho interessante falar sobre dinheiro, que muitas vezes é um tabu, mas a gente precisa conhecer o outro. De que forma o outro lida com o dinheiro, né? Ele é uma pessoa mais econômica, ele gasta mais. Quais são os interesses? Ah, vamos pensar em lazeres. Ele gosta de viajar, ele é mais consumista, ele compra mais coisas. Ele é aquela pessoa que pensa na aposentadoria, no futuro. Ele é uma pessoa controladora de pensar, ai, não vamos ter muitos filhos porque a gente vai gastar demais. Tem essa preocupação. Então, tornar o dinheiro como um assunto objetivo, né? Diante de tantos os outros assuntos que a gente precisa conhecer a outra pessoa. Então, não É é verdade. interesse em perguntar só quanto que tu tem, né? Qual que é o teu estilo de vida? O que que tu propõe? O que que tu tá pensando diante do relacionamento? E se eu já tenho dinheiro, encontro uma outra pessoa, a gente precisa saber como que vai lidar daqui pra frente, né? Vai ser. E tem várias formas. Acho que a Lu pode até falar melhor, né? Tem gente que bota tudo num rolo só e divide o que vai gastar, tem gente que paga isso, tem gente que paga aquilo. De que forma? E eu acredito, né, Lu, que não tem certo e errado. É isso aí, não tem uma receita de bolo, porque o que serve, funciona numa casa, às vezes não funciona na outra casa. Então, assim, eu acho que a comunicação que É é fundamental, o gente. fundamental. Porque eu conheço pessoas que têm uma conta conjunta, né? Tem um casal que fala: ah, então a gente vê aqui quais são as contas da casa, um passa tanto, o outro passa tanto, porque não necessariamente precisa ser 50-50, né? Acho que o mais saudável seria alguma coisa proporcional ao que cada um ganha. E aí passa para essa conta, por exemplo, para quem quer ter uma conta conjunta, e dali pagam as contas, né, dessa terceira conta aí da pessoa, dos dois. Eu, no meu caso, por exemplo, eu não tenho conta conjunta até hoje. A gente está juntos há quase 20 anos, eu não tenho conta conjunta. Por quê? Porque a gente já dividiu antes. Ó, você paga tal coisa, eu pago tal coisa. Passou um tempo, a gente dá uma olhadinha, ainda está equilibrado para você? Tá bom, tá bom. Ah, tá bom, vamos viajar, ó, vai sair tanto. Quanto você vai dar? Quanto eu vou dar? Então, assim, a gente vai dividindo de uma forma que fique saudável para os dois, Eu acho né? que essa é a palavra-chave, né? Saudável. Brinquei com elas antes, eu disse assim, gente, eu vou deixar vocês assim mais com os microfones e eu fico aqui de lado. Não, Bruna, não. Eu já tô ficando assim, eu já tenho que começar a fechar. Mas é como a gente tava falando, assim, não existe certo e errado. É o saudável, né? O que os dois concordam em fazer. E assim, se a gente pensar só no dinheiro, eu tô afim daquele menino ali. Ele tem muito dinheiro. Aí vocês se casam e quem diz que ele vai dar alguma coisa pra ti? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Coisa não gente. tem nada a ver com a outra. Então, eu acho que é saber aonde está pisando, quais são as ideias, né, da pessoa que tá do teu lado. Isso eu acho que é o mais importante. Com certeza. Até porque o dinheiro é um dos itens que faz tu te interessar pela pessoa. Isso é importante, assim, a gente não se interessa pelo físico, né? Os gostos que a Eu pessoa gosto tem. de cara baixinho. Esse é o meu Isso. padrão de cara. Beleza. Uhum. Tá. É a altura dele, ele vai continuar com aquela altura. Agora, eu gosto de cara que tem dinheiro. Tá. Verificar qual é o ramo que a pessoa trabalha, porque isso pode ser uma coisa que vai acabar. Isso. A vida pode acontecer muita Por isso que a coisa. minha mãe, muito sábia, sempre falava pra mim assim: filha, o importante é tu casar com um homem trabalhador. É verdade. Não adianta ganhar herança, vir dos pais, enfim, se ele não saber lidar com o dinheiro, né? E isso é muito sério, né, gente? Porque a gente observa assim, se a gente for
A gente estava comentando antes sobre Odete Roitman e toda essa situação que vem acontecendo, mas as novelas, elas retratam o que a vida real tem. E se a gente for observar, por exemplo, não desmerecendo nenhuma forma de se obter ganhos, mas se a pessoa ela não sabe lidar com aquilo ali, sei lá, ela ganhou na Mega Sena, vamos pensar assim, essa pessoa é sortuda no amor e no jogo. Ela ganhou na Mega Sena, ela tem um valor, ok, mas ela mudou completamente. Ou ela é aquela pessoa bem-humorada porque ela tem o dinheiro. Se não saiu alguma coisa como ela queria, já muda o astral. Mostra-se alguém controlador, enfim. Tem toda essa parte. Mas daí tu vai descobrir só na hora que deu ruim. Não, e as pessoas esquecem, né, desse aspecto temporário das coisas. Porque assim, ai, eu ganho mais que meu marido. Tá bom, mas você não sabe por quanto A isso pandemia vai durar. veio para mostrar isso, né, gente? Um plot twist em tudo, né? Então, assim, essa história de um ganha mais ou ganha menos, normalmente é temporário, as coisas flutuam, né? Isso que você falou de vir assim muito dinheiro de uma vez só, isso também acaba sendo temporário. Você viu umas reportagens que saíram com os ganhadores do Big Brother? Ah, é Que perderam verdade. tudo, né? Por quê? Porque não sabe administrar, porque não tem um bom comportamento, porque se ilude, porque chegam pessoas aproveitadoras, né? Um chamariz E aí de que eu já coisa ia até ruim, né? entrar no papo sobre golpe, né? O golpe tá aí. O golpe tá aí. Cai quem quer. Às vezes quem não quer também, porque armadilhas do amor. Antes eu ainda brinquei quando eu fui dizer, gente, o que que a gente vai falar sobre hoje? Ó, vou soltar a música, né? Passarinho, que som é esse? Não era amor, era cilada. E aí? Dá pra se blindar disso? Eu acho um tema importante a gente frisar que no relacionamento tem que ter parceria, né? Ah, meu marido ganha mais que eu. Ok, é um ponto. O que que tu como mulher, né, tá contribuindo? Tá contribuindo com a casa, com os filhos, tá contribuindo momentos de lazer do próprio casal. Às vezes as mulheres que eu atendo se diminui tanto, porque ganho menos, né? Mas quando a gente acaba conversando sobre o que que tu faz para contribuir para tua família, para ele, para o teu esposo, para os teus filhos. Isso também de uma importância muito grande. A gente não pode resumir só o dinheiro. Ah, eu só sou útil, eu só sou. Não posso isso, não posso aquilo porque eu não ganho bem. Não, tu contribui com outras maneiras. Eu acho isso Gente, importante falar. e essa contribuição, além dela ser importantíssima, a gente consegue reconhecer importantíssima, mas é preciso que a mulher veja para ela passar isso para os filhos. E digo isso principalmente para os filhos homens, porque é muito triste. Assim, eu sou a pessoa que no churrasco entro ali na briga, porque já ouvi diversas vezes, assim, de pessoas, amigaços meus, que eu falei, não fala isso na minha frente, rapaz. De comentar assim comigo, não, porque lá em casa o pai já falou, se tu quiser tu vai embora, ó, com as coisas quando tu chegou aqui em casa, tá? Não, peraí. Não, como assim? Quando os dois casaram jovens, a casa é dos dois? Não, mas sempre quem trabalhou foi o pai. Tá, mas o teu pai sempre trabalhou e alcançou o que alcançou porque a tua mãe estava junto. Exato. Obviamente que existem pessoas folgadas no mundo? Existem diversas, homens e mulheres, existem em diversos relacionamentos, homossexuais e heterossexuais. Sempre vai ter alguém folgado. Mas a gente está falando dessa contribuição e olha a importância dessa mulher se ver como alguém importante na família. Porque se o filho está dizendo isso, é porque ele não enxerga essa importância. Exatamente. E você estava falando antes, essa questão da cilada, eu acho que existem algumas alertas que vão surgindo. Então, assim, a gente nunca sabe quando uma pessoa se aproxima, se ela está se aproximando por causa do dinheiro ou não, se é um golpe ou não. Mas se começa a pedir dinheiro emprestado e não devolve, não cumpre combinados, essa coisa toda. Pagar um pastel não é pedir dinheiro emprestado, né? Eu acho que a gente tem que Exatamente. deixar claro isso. Exatamente. Você saiu, pagou um jantar, pagou um pastel, pagou um sorvete,
Tá tudo bem. O negócio é, sabe o que é? Eu preciso pagar minha fatura do cartão. Você me empresta R$ 1.000, eu te devolvo quando eu receber do meu cliente? Eu quero fazer um financiamento, pode ser no teu nome? Exato. Você sabe que Alerta. emprestar CPF é o primeiro motivo do endividamento do Serasa. O segundo é cartão de crédito. Emprestar CPF é o primeiro, porque as pessoas sim emprestam CPF, mas aí já é, né, não é só na cilada, é na família também. Mas aí, assim, isso é um alerta muito grande. Começou a pedir dinheiro e não cumprir o que está pedindo. Eu te devolvo dia 10, chegou dia 10, não devolveu. Te devolvo o começo do mês, não devolveu. Isso é uma grande luz amarela. Segunda coisa, começar a pedir cartão, botar o seu cartão de crédito no aplicativo dele, sabe? Essas coisas assim que vai usando limite. Pega um empréstimo para mim no seu nome, que eu não tenho mais É mais limite. fácil comprar no teu cartão. É Deixa que eu mais compro fácil. tudo no teu, é mais fácil. Então, assim, se vocês estiverem ouvindo coisas desse tipo, acende uma luz vermelha piscando neon, assim, porque tem alguma coisa errada aí. Pare, né? Pare com tudo isso. Eu acho que o não é um grande livramento, você conseguir falar não para essas coisas. E realmente, assim, se a pessoa estiver contigo para dar um golpe, quando você começar a falar não, ela vai embora. É. E isso vai te livrar de problemas para a vida. Esse não é muito claro, né? Porque a pessoa, a Marina vai dizer isso melhor, mas quando a pessoa quer te pedir algo e daí tu age de forma contrária, a reação é imediata. A gente fala da dependência emocional, né? O medo de dizer não e a gente mostra que o dizer não, a pessoa pode ir embora e aí só por essa possibilidade de ir embora, a pessoa não diz o não, né? Porque prefere ficar nas dívidas, prefere ficar num relacionamento controlador, um relacionamento ruim, simplesmente porque não consegue nem imaginar estar longe dessa pessoa, né? E uma coisa importante que tu falou, a valorização da mulher, né? Porque, assim, não é o teu marido, o teu parceiro que vai te valorizar. É tu que tem que se valorizar, né? É tu que tem que dar importância daquilo que tu estás fazendo. E aí os filhos vão perceber, consequentemente, né? Então, é importante porque muitas mulheres, elas ficam num lugar onde elas esperam sempre o reconhecimento do homem, né? Eu fico aqui em casa e eu cuido dos filhos, eu cuido da casa e ele não me agradece, não me elogia. Sim, é importante isso também, mas de que forma tu estás passando isso para ele? Tu te valoriza nesse papel? Tu acha isso importante para ti? Tu acha importante para tua família? Ou tu é simplesmente pelo elogio? É porque o marido da fulana elogia, eu também quero que ele me elogie. Enfim, né? Então a gente reclama muito do outro, mas a gente precisa também, opa, o que eu tô fazendo, né? Eu conto, ele chega em casa, eu conto uma coisa legal que foi ficar com minhas filhas, de cuidar de casa, eu tô sempre reclamando. É sempre aquela coisa ruim, chata, né? Então, tu próprio não queria estar nesse lugar. Então, ele também não vai te elogiar. Mas, falando um pouco sobre essa parte de se valorizar e tudo mais, é porque às vezes até mesmo a pessoa cresceu num ambiente essa é a importância da gente ver o que vai ser passado para as outras gerações, né? Porque tu crescesse numa casa que a pessoa já não era valorizada. Ou até mesmo assim, o marido estava lá, poxa, ele estava trabalhando mais tempo, ele não estava ficando junto com a família porque ele queria de fato proporcionar aquilo. E daí só era apedrejado porque tu vive pro trabalho, tu nunca tá com a gente. Aí tu já vai crescendo com aquela mentalidade. Trabalhar um monte é ruim. Olha o dinheiro, o que traz pra gente. Dinheiro é uma coisa ruim, porque o meu pai nunca estava junto com a gente. Tá, em contrapartida, tu gostava do conforto que tu tinha? Tu já se perguntasse pro teu pai pai, tu sempre quis trabalhar tantas horas? Tu gostava daquilo? Ou por que tu fazia aquilo? É a gente entender todo esse contexto, porque hoje ainda, antes da gente gravar, abri a caixinha, então voltando a isso, mas foi comentado sobre quem abre mão da sua vida profissional em detrimento da família. Então tem gente que faz esse caminho contrário, volta para casa porque tem que dar atenção. Poxa, daí tu não ser valorizado? Tu abre-se mão, de certa forma, de um sonho teu. Isso é um ponto muito, muito, muito discutido em sessão,
que essas decisões elas precisam ser feitas pelo casal, né? Então a mulher vai dar uma atrasada no trabalho, vai trabalhar menos, vai ficar mais em casa, tá tudo bem, mas o marido tá concordando com isso? Porque não é uma decisão individual, né? É uma decisão do casal, isso é importante. Ah, então, já que tu vai ficar mais em casa, eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Ok, então vai se ausentar um pouco, é o tão sonhado equilíbrio. E que é o mais difícil de a gente conseguir. É verdade. Não, e a necessidade do planejamento financeiro para isso, porque assim, é tudo muito lindo, vou cuidar dos meus filhos, tal, mas as contas vão seguir as mesmas, ou às vezes Vão até aumentar. mais, né? Então, assim, como é que vocês vão equilibrar isso? O salário dele realmente dá ou vocês acham que dá? Porque tem um abismo aí, sabe? Assim, desse achismo e tudo mais. Então, também, aí vem uma outra fase. As crianças cresceram, já estão mais independentes, ou já passam o dia inteiro na escola, tal, e a mulher quer se reinventar. Eu atendi um casal que ela era, acho que arquiteta, depois de um tempo cuidou dos filhos e depois foi fazer leitura de íris. É uma coisa de desenvolvimento humano, de autoconhecimento e tal, só que significa começar tudo de novo na carreira, Se reinventar. investir em educação tudo de novo. Então, assim, tudo isso faz parte de um grande planejamento. Não dá para simplesmente querer e sair fazendo, né? Por isso a importância dessas conversas de dinheiro que a gente estava falando lá no comecinho, para você ir amadurecendo junto. Ô Lu, num episódio que fizemos eu e a Marina, a gente conversou sobre qual é o momento de procurar terapia. Mas e qual é o momento de procurar, por exemplo, um auxílio com uma consultoria financeira? Porque, assim, cada um traz as vivências que tem. Isso. Mas a gente espera, o barco está afundando, ou é precipitado dizer assim, não, eu acho que a gente já tem que começar a pensar em finanças. Que momento que se vê isso? Então, tem um momento ideal e tem um momento que é o que de fato acontece na realidade, né? O ideal seria quanto antes melhor, né? Vamos começar quando você ganha pouco, né? Porque também tem isso. Não tenho dinheiro para fazer consultoria. Não, às vezes você faz uma sessão, você sai com planejamento, você já sai com uma E acho que orientação. até antes do relacionamento existir, né? Isso, se você já tiver a sua, então você já leva para o relacionamento. E de repente, no relacionamento, precisa, né? Você tá sem saber aí como trazer isso com o parceiro, fala, vamos marcar lá uma reunião com a Lu. Pronto, eu já fico essa entidade ali no meio dos dois que quebra o gelo e pronto, e depois o casal vai. Isso seria o mundo ideal, né? Na prática, o que acontece? Quando o barco começa a afundar, quando começa a dar muita discussão, quando começa a dar perrengue com escolha de escola de filho, de viagem, porque aí o que acontece? Normalmente, quem ganha menos acaba despriorizando as coisas que quer. Então, queria fazer uma pós, mas não dá, queria fazer não sei o que, mas não dá, e a pessoa vai se afundando. E vai aceitando E vai várias aceitando, coisas. e Né? aí onde vai respingar? No relacionamento. Porque você não está fazendo as coisas que você quer e tal. Então, assim, dá essa priorizada nos planos da família, porque, gente, desculpa, tudo ao mesmo tempo aqui agora não dá. Não tem dinheiro. Quando eu ganhar 50 mil, você vai querer fazer coisa de 100. Quando você ganhar 100, você vai querer fazer coisa de 200. Não dá, Eu tá? gosto... Esse dia não chega. Não existe prioridades. Exato. Existe prioridade, é singular. Então, é prioridade. Qual é a prioridade? A escola dos filhos. Tá bom, é a escola dos filhos. O que vem em segundo lugar já não é prioridade. Sim, mas são os objetivos, né? Então, assim, a Objetivos. lista de objetivos, então tá bom. Então, esse ano aqui, vai começar 2026 daqui a pouco. O que a gente quer fazer? E a hora é essa, gente. A hora é essa. Então, o que a gente quer fazer o ano que vem? Quer fazer uma viagem? O filho vai começar um inglês? O outro tem que ir para uma outra escola porque a escola dele acabou? O que vai acontecer e o que a gente vai dar mais importância para, de fato, conseguir falar, não, essa é a prioridade aqui da família
a gente vai investir o dinheiro nisso e tal, tal, tal. Porque senão, é isso, sabe? Acontece que todo mundo quer fazer tudo, normalmente acabam, né? Às vezes até por uma coisa que você estava comentando antes, assim, de questões, eu não tive, eu quero dar para o meu filho sem ele saber, sem de fato a criança querer aquilo, né? Então, assim, é bem importante. E aí eu já trago um gancho também, se vocês já estão numa fase que isso é uma conversa gostosa, tragam os filhos para perto, né? Aproxima a criança das decisões da família, principalmente quando já está maiorzinho, já entende, já é alfabetizado, já entende um pouco mais aí de matemática, de dinheiro e tal. Traz para perto, ó, veja, a gente está pensando isso, querendo isso. Você vai querer continuar na sua natação ano que vem? A gente acha importante, e você, né? Traz a criança junto para ela entender que as coisas que acontecem começam antes no planejamento. Isso, se conseguir passar isso para um filho, eu acho que já é um tremendo E quando resultado. e como ter essa conversa, Marina? Como conseguir? Às vezes tem aquele casal que adora um mimo, um é mais seguro, o outro gosta muito de um mimo, começa aquelas comprinhas, às vezes até escondidas. Ai, o meu cartão. Não, o meu cartão é meu cartão, tu não vai ver nem pensar. Em relação aos filhos, a gente trabalha muito com dar o valor a tudo, né? E que nada cai do céu, né? Não é, chegou um presente, tá, mas chegou um presente porque o papai e a mamãe trabalharam, né, para ter esse presente na mesa, né? E eu gosto muito de trabalhar com a espera, né? Dá presente para todos os dias é uma coisinha aqui, outra. Não, elas agora estão perguntando, mãe, o que a gente vai ganhar no Dia das Crianças, né? É Dia das Crianças, vai esperar um Aí é pouquinho. tão gostoso ficar imaginando o que vai Isso, ser. né? E aí tem a criança, na idade das minhas, né? Não tem ainda muito a noção dos valores, né? Do que, vamos... às vezes uma coisa muito baratinha, acho ótima, né? E às vezes uma coisa mais barata, uma coisa mais cara, não dão bola, né? Então, acho que a conversa, né? Entender que nada cai do céu, que precisa ser trabalhado e o que elas querem fazer, né? Mesmo da natação, balé, ginástica. Não, mas calma aí. Não é nem só a questão financeira, né? Mas você vai dar conta disso tudo, Exato. né? Então, acho interessante ter essa conversa de uma forma leve, não vendo... eu recebi uma educação onde tudo era muito pecado, assim, de gastar, sabe? Vem com uma geração de economizar. Tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar. Guardar para saúde, guardar para se caso precisar. Futuro. Não é coisas besteirinhas, assim, né? Não é aquele merecimento. Enfim, então cada um. E assim, quando a gente casa com outra pessoa, ele também vem com outra cultura, outra educação. Por isso que a gente precisa se alinhar, né? E quando a gente fala dessa parte de merecimento, enquanto eu ouvia a Lu falando, e agora pontuasse, eu acho que está um transmimento de pensação aqui, porque eu fiquei também pensando nisso. A gente traz isso da nossa família. E, por exemplo, eu criada por avós, sempre todo mundo junto e misturado, então vem toda essa carga, porque já começa a ter umas discussões na família, como se tu não valorizasse. Tem tudo isso. Só que são gerações diferentes e a gente precisa entender isso também. Hoje ainda vim recente de uma viagem, trouxe presente para o meu afilhado, que é meu primo, Joaquim. E eu disse para ele assim, ó, Joaquim, a Bru trouxe um Lego. Ai, um Lego, Bru? Eu disse, sim, mas só no Dia das Crianças, tá? Tá, tudo bem. Daí eu falei, olha, será que tu vai gostar? Ai, eu já tô imaginando o que que é. E ele tava assim, ele tá com a expectativa lá nas alturas, porque ele tá esperando esse presente. Tá ali, gente, guardado, tá tudo bem, ele vai ganhar no Dia das Crianças. E é a gente trazer isso, porque as melhores lembranças, pelo menos a minha, eu ficava, no dia 24 eu ia dormir. Ai, gente, amanhã de manhã, ai, o que vai estar me esperando? Será que a gente conquistou mesmo aquilo que a gente se comportou o ano todo? Tem isso. Não, e isso é um gancho maravilhoso para ensinar investimento para criança, né? Porque você só começa, você só vai ter o rendimento quando você espera, né?
Você deixa o dinheiro, então, por muitos anos, você começa a fazer uma poupancinha ali, né? Não utilizando poupança, mas fazendo uma poupancinha para a criança. Depois, com o tempo, você vai mostrando para ela: olha aqui, final do ano passado como estava, Como é bom. olha aí agora quanto que tá, né? Então, assim, essa espera para a parte financeira é maravilhoso, né? É um comportamento assim, você conseguir ver o dinheiro ali, não gastar, e entender que ele vai render se você deixar mais tempo, né? Então, isso já é um gancho lindo para falar de investimento com criança. É verdade. Eu lembrei de um exemplo que a minha filha tá caindo os dentinhos, né? Daí vem a fada do dente. Aí um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, ela vai somando aquele dinheirinho. E ela queria ir numa loja comprar algumas coisinhas pra ela. Só que ela não queria gastar tudo, né? Mas Só ela quer Carmed, ela quer essas coisas. ela quer essas coisas. Daí ela foi pra loja e assim, mãe, quero isso aqui tudo. Filha, mas se tu comprar isso aqui tudo, vai gastar todo o teu dinheiro. Tu quer ter o dinheiro? Daí ela, não quero. Então, o que tu vai tirar? Aí ela tirou e deixou, só pegou um pouquinho, né? Daí ela assim, mãe, mas eu queria isso aqui, só que isso aqui é muito caro. Assim, filha, espera o teu dentinho cair outro, que vai vir mais um pouquinho de dinheiro. E tu guarda, se tu não quer gastar tudo. E dito e feito, quando caiu esse dentinho, a primeira coisa que ela falou, eu vou voltar na loja e comprar. E ela soube esperar. E é engraçado que eu compartilhei assim com amigas, né, sobre isso. E a maioria das pessoas falam, ai, Marina, que pecado. Ai, que dó dessa criança. Pelo amor de Deus, por que tu não deu? A gente poderia dar 20 se ela quisesse, né? Não é porque é baratinho. Mas espera. Ela E a conquista, ela poder conquistar aquilo. O Até dinheiro porque, dela. assim, o dente ia cair. Era uma coisa certa que ia acontecer. Não era, se tu tirar a nota tal. Não, o dente ia cair. Só tinha que esperar mais um pouquinho. Já tava mole, né? Não foi tão dura assim. Nossa, é aquele lá que cai quase na adolescência. Isso, não, ela ia. E aquela conquista dá mais valor, ela lembra disso, ela fala pra todo mundo, esse aqui eu comprei com meu dinheiro, enfim, então é uma educação, né? Maravilhosa! Vamos saber se vai causar traumas ou não. Não, pelo amor de Deus, vai causar o trauma no filho dos amigos que não estão deixando. Não, isso tá perfeito, tá maravilhoso, é isso mesmo, porque é isso, não é o valor das coisas, é o como você conquistou aquilo com dinheiro. Então, assim, tá de parabéns, é maravilhoso o que vocês fizeram. Continue fazendo para a segunda filha também, porque é muito isso. E ela vai lembrar desse objeto, disso que ela comprou, com o maior carinho. Acho que até o cuidado que se tem, né? Com Por quê? aquilo, tudo. E aí, quando cresce uma criança assim, vai saber o quê? Administrar o salário. Por quê? Porque olha o raciocínio. Não quero gastar tudo. Quando recebe um salário, não vai querer gastar tudo, né? Então, isso é maravilhoso. Tô até arrepiada. É maravilhoso, porque é aí que começa a gente a plantar a semente da criança. Você vê? Não precisa falar uma sopa de letrinhas, não precisa ensinar juros compostos para uma criança de 5 anos. É isso, é com o dinheiro da fada do dente. É uma forma lúdica, é você brincando de feirinha, brincando de lojinha, né? Que as coisas têm valor, você dá troco, não dá troco, né? Então, eu acho que tudo isso, ela já vai começar a entender, por exemplo, a comparação, né? Então, poxa, aquele negócio que eu gostei custava 20. Isso aqui é 20 também, é igual o negócio que eu gostei, né? Então, por associação, a criança também vai aprendendo o valor das coisas. Então, isso é maravilhoso. Idade para começar isso? Olha, tem uma autora que eu gosto muito, que chama Cláudia D'Aquino. Se vocês quiserem procurar, ela é ótima, tem diversos livros. Eu gosto muito de Finanças para Crianças. É Cláudia D'Aquino. Ela fala que é no começo da alfabetização, porque é isso, a criança já vai começando a ler o nome das coisinhas e depois a entender os números, começa a adição, começa a subtração, né? Mas antes,
mais ou menos paralelo a essa época, também essas noções que não são necessariamente de alfabetização, que é dinheiro não dá em árvore, exatamente o que a Mari falou. Papai e mamãe trabalharam, por isso que chegou esse presente, por isso que chegou essa encomenda, né? Então, assim, entender que aquele plástico, no fundo, não significa nada, né? É só um cartão que agora está dentro do celular, que agora Sim, não piorou dá nem para essa. dizer, a mamãe está sem o dinheiro, passa o celular. Então, essa coisa piorou muito, assim, porque dá uma noção de tão intangível, assim, uma coisa tão fácil, né? É, Só passar o cartão. fácil, exato. Então, assim, que não é nada Não é. fácil. Então, assim, essa coisa também de mostrar notas, mostrar moedas. Então, ó, com essa nota aqui, a gente compra esse pãozinho que tá aqui em cima da mesa, ou com essa, Então, eu ia essas te coisas, questionar, sabe? leva no mercado, não leva, leva para fazer compras. Eu lembro da minha infância, tinha tinha amigos meus que assim, ó, ah, não, eu não fui comprar o material junto. Ou às vezes alguém dizia para minha mãe, ai, tu fica levando a Bruna junto, aí ela vai escolher. Mas desde sempre, não sei, tem que consultar a mãe para descobrir por que que eu fazia isso. Eu lembro que quando a gente ia escolher os materiais, eu dizia assim, não, eu não preciso de uma tesoura nova, porque a minha tá boa. Ah, eu acredito que a mãe, de certo, até conversava algo comigo em casa antes, Uhum. mas tinha muito essas coisas. Ah, eu ia querer uma mochila nova. Bruna, ano que vem tu não vai ganhar mochila, então. Tu já tá ganhando esse ano. Tu não quer se trocar no próximo, que daí tu vai, às vezes vai mudar de escola, enfim. Essa conversa, para mim, sempre soou de forma positiva, porque eu tinha tanto prazer em estar lá. E claro, né, gente? Vou aproveitar que a Marina está aqui, minha psicóloga. Mãe, tá? Mãe, pessoa que faz aniversário em fevereiro, a mãe, inclusive, utilizava a minha lista de materiais para dizer assim: ah, eu ganhei, sei lá, uma boneca de aniversário. Daí eu dizia, gente, ganhei a boneca. E a mãe, e os materiais, Bruna, e os materiais, a vida inteira, os materiais foram presente de aniversário. Não, mas assim, o que eu acho é não só levar, mas aproveitar para um momento para ensinar. Então, assim, pesquisar preço, entender por que que é o mais caro de todos. Então, assim, hoje em dia pesquisar preço está muito mais fácil, você coloca na internet. Então, assim, essa coisa de a criança ajudar no material, mas de uma forma boa, né? E eu acho que você tem essa lembrança muito porque a sua mãe provavelmente falava de um jeito legal. Poxa, chegou a hora de comprar seu material, poxa, é um novo ano. E não é aquele negócio, putz, eu não tenho dinheiro para comprar Gente, vou material, fazer um socorro. marketing gratuito aqui. A minha tesoura, sem mentira, eu tenho essa tesoura ainda, porque eu utilizo ela, é da Tramontina. Foi, eu acho, eu estudava em Uruçanga, então eu tinha menos de 5 anos. E eu ainda tenho aquela tesoura. Assim, olha, a Tramontina convenceu muito bem a minha mãe, né? Me convenceu também, porque tá ali e eu nunca vi a necessidade de ter outra. Exato. E eu acho que é isso, sabe? E não era colorida, tá? Pra deixar bem claro, pretinha. Porque geralmente a menina gosta dos Brilho frufruzinhos, das né? coisas. Mas essa questão do material escolar é interessante, porque é um mundo de várias coisas, né? De lápis, caneta, borracha, apontador, enfim. E aí, às vezes eu levo, às vezes não, confesso, mas não por isso, mas pela muvuca que é, duas, pedindo ao mesmo tempo. A mãe só quer paz. Mas sempre quando elas escolhem, eu falo assim, mas essa daqui é igual a essa daqui, por que tu quer essa? Porque uma de marcas, enfim, né? Sempre é mais cara e tal. Aí, porque não sei o que, não sei o que. Aí, de vez em quando a gente dá também, né? Vamos dar um mimozinho. Não, tudo bem, a mãe deixa tu levar essa daqui, a outra e tal. É questão de saber dosar, equilíbrio, né? Não dar tudo, né? Eu acho Mas que também até não fazer com que o dinheiro seja uma coisa assim tão muito difícil, muito preocupante, assim, sabe? Eu acho que isso também é ruim, né? E eu acho que estimular esse senso crítico da pessoa. Por que tu quer esse e não esse? É só porque tu visse no vídeo? Isso também pro relacionamento, né? Porque a gente, assim, vem com aquelas coisinhas de eu mereço. Ai, mas eu mereço. Eu quero comprar isso. Quando que esse eu mereço acaba em terapia? Com certeza. E a gente fala eu mereço até hoje, né? Sim. Adultas, né? Muito, aí mesmo que a gente merece.
Não fica só na infância, mas que também é importante a gente ter esse conhecimento, né? Eu mereço isso porque todo mundo tá usando isso, comparação de outras mulheres, ou eu mereço isso porque de fato faz sentido pra mim, né? Isso eu assim, por mais que a gente ache ainda que é ruim, que é detalhe, que é besteira, muitas mulheres hoje ficam ali no Instagram se comparando, porque isso, porque aquilo, e às Eu quero a vezes bolsa tal. isso. E às vezes nem quer a bolsa tal, né? Quer ser de uma forma amada pelo marido, reconhecida, mas fala que quer a bolsa. Mas não é a bolsa, às vezes é um abraço, um carinho, uma palavra, uma viagem. A gente já comentou isso no nosso outro, da falta de autoconhecimento que as mulheres têm. Sobre a coisa da surpresa, né? Isso, a Eu gente quero ficou- ser surpreendida. isso, e não sabe nem como, né? Então, e eu acho isso um problemão, porque não é o dinheiro. Não é o dinheiro, porque qualquer coisa que tu for, que ele vai dar, né, vai ser só mais uma No coisa. consultório, compras impulsivas, essa parte objeto de demanda, assim, de discussões entre casais, ou é algo mais terapia individual que a pessoa, gente, tô afundada em conta. Não, tem isso. A questão das compras, assim, geralmente acontece em terapia, né? A demanda da terapia tem que dar conta do básico, mas é a mulher sempre querendo mais, né? Então, assim, mas eu quero que a gente vai viajar porque ele precisa descansar. Ele precisa sair um pouco dessa rotina, né? É porque eu não quero que o meu filho vá com um negócio aqui na barra do joelho da calça. Eu quero uma calça assim, mas não sei o quê. Mas tudo que a mulher fala é pra ela. É porque as amigas estão falando da calça do filho, né? Gente, É porque aquilo ela ali, quer viajar, né? Então tem, assim, na terapia a gente consegue desmistificar mais, entender que o que ela fala não é exatamente o que ela está reclamando. Tem muita coisa por trás disso. diz mais, às vezes, até sobre os outros, né? O que tá Isso. tudo ao redor acontecendo. Lu, é pra gente se cuidar de até mesmo amigos, sabe aquela coisa assim, olha ali, fulano de tal, você é a média das pessoas que convive. Tá, eu quero ter prosperidade. Vai conseguir acompanhar esse grupo próspero que tu estás andando? Ou, não, daí se tu não tá andando com o pessoal próspero, então, daí tu já sabe que tu vai se tornar um desses. E aí, quando o assunto é dinheiro, o que que a gente faz? Não sai de casa. Não, mas o que você estava falando assim de autoconhecimento, tem o autoconhecimento financeiro. E esse é o grande entrave das pessoas fazerem consultoria, porque as pessoas não têm coragem de se conhecer financeiramente. É muito Se duro. conhecer já, só tu e a psicóloga já é um desafio. Imagina quando o assunto já é o bolso. E você, a consultora e as suas faturas. É. Aí pronto. Pesadelo. Pesadelo. Vergonha, vergonha. Teve casos até que esconderam a fatura de mim. Então, assim, eu acho que precisa coragem, sim. É uma ferramenta de autoconhecimento, sim, você saber sobre as suas finanças, tomar as rédeas da vida financeira. E aí, na minha opinião, você toma as rédeas da vida financeira e aí você vai ter consciência até onde dá para ir ou não. Porque tem um conceito de status no material do Banco Central que eu acho maravilhoso. Material gratuito, que é de educação financeira, que é o seguinte: status é você comprar o que você não gosta, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta e para mostrar ser de fato quem não é. Já dizia, parafraseando os paulistas, Racionais MCs, eu não preciso de status nem fama, tá, Exato. gente? Fica o Então, pensamento. assim, e aí, levando para finanças pessoais, tem aquela regrinha dos 3 dias, né? Então, se você quer comprar uma coisa e não compra na hora, espera 3 dias. Se você ainda estiver pensando nela, é porque de fato você quer. Meu carrinho, então, que ontem eu enchi, eu vou esperar ainda hoje, amanhã. Tá passando, gente, tá Isso, tá passando. passando, a vontade passa. Então, assim, lógico, nem tudo que passa era porque era status, mas às vezes era impulso, né?
E aí a Mari me corrige aqui, mas tem uma diferença grande entre impulso e compulsão. Impulso é você, viu no Instagram, não sei o quê, deu vontade, a amiga, o grupo, não sei o quê, aquela coisa toda, efeito manada, vai lá e comprou por impulso. Putz, na verdade nem precisava. Já tinha carregando minhas escolhas aqui, eu não precisava de nenhuma bolsa, né? Mas, e compulsão não, compulsão já é uma doença. Inclusive que eu atendi um caso que fez bariátrica, então a compulsão da comida migrou para compras, porque não conseguia mais comer. Então, assim, compulsão é uma coisa que precisa ser tratada, que é aquele negócio de você não conseguir parar de comprar, às vezes você se endivida, É só uma coisinha, uma uma coisinha. coisinha, é a soma de um monte de coisinha, baratas ou não, é aquilo. E depois você sente e parece que o conceito é exatamente esse, né? Você sentir uma euforia muito grande, um prazer muito grande nessa compra, e depois você cair numa depressão de arrependimento, né? Então, isso também serve de alerta para. Não, é só um impulso que eu tenho. Tome cuidado com os seus sentimentos depois dessas compras todas para entender, né? É bem interessante porque a compulsão de fato é uma doença, ela precisa ser tratada, não é assim, eu vou me esforçar para não comprar. Não, você está doente, Procure ajuda. procure ajuda. Mas assim, lembrei porque eu falo muito sobre isso em casa, sobre a questão da espera, né, para não ser impulsivo. Eu falo assim, a regra dos 3. Meu marido já é a regra do 1, 2, 3 meses. Eu ia dizer, Marina, 3 dias. Thiago, 3 meses. 3 meses. Assim, gente, assim, às vezes, vamos fazer um passeio. Tá, vamos. Ele topa tudo. Aí eu vejo tudo. Não, mas espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. E aquele mais um pouquinho, não, já desisti, vamos fazer outra coisa. Não, nem 8, nem 80. Exatamente. Nem agora e nem daqui 3 meses. Isso aí. A gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o momento é muito oportuno para a gente falar sobre um alerta. Nós estamos aqui entre mulheres, passamos agosto, que vem toda essa parte, agosto lilás, violência contra a mulher e tudo mais, setembro amarelo. A gente sabe que para sua questão de dívidas e tudo mais, acredito que se a gente fizer uma pesquisa, vai levar também para esse caminho, porque as finanças mandam na nossa vida. Eu acho que vale a gente reforçar esse tipo de fala, no sentido de assim, existe também violência financeira, tem que ficar de olho nisso. Em um mundo que a gente vive hoje de internet, o golpe está aí, então assim, tens que prestar atenção sobre com quem que tu vai te relacionar. É muito sério isso. Às vezes a gente essa exposição na internet que a gente tem, mimimei, tá lá mostrando, tem alguém de olho que às vezes vai estar mal intencionado, querendo entrar na tua vida e que não vai te fazer bem. Então eu acho que a gente tem que trazer esse alerta principalmente para as mulheres, abrirem o olho, tomarem cuidado com isso. Vai ter muito amor disfarçado e que, na verdade, vai te dar um presente para se desculpar por algo que te fez. Tem tanto te comprando quanto querendo te roubar, né? Tem tudo isso. Eu acho isso bem interessante que esse mês eu atendi uma mulher que foi a primeira vez lá no meu consultório com lenço, né? Mas estava um dia calor, assim, né? Não precisava do lenço, enfim. E a gente conversando, ela desamarrou, né? E a marca da corda, justamente porque ela fez uma dívida muito grande. A vergonha dela estava tão grande que ela não conseguia, ela queria fugir disso, né? E aí, é exatamente o que ela falou, né? Procurar ajuda, porque se eu não, eu digo pro meu marido assim, eu tenho muitas qualidades, mas a questão financeira, eu não sou uma expert nisso, né? Ele dá um banho em mim. E tá tudo bem. Eu ter essa dificuldade, porque tem outras coisas que eu sou boa e ele não é. Então, se tu entrou numa dívida, se atropelou, né? Enfim, não deu certo, procura ajuda também, porque pode acontecer isso. Ela com tanto medo, tanta vergonha, ela tentou a sorte, que a corda arrebentou, ela não foi e se arrependeu. É isso mesmo. E assim, a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade que o cartão de crédito, tem vários cartões de crédito com juros a 700% ao ano. O que significa isso?
que se você não paga uma fatura em janeiro de R$ 1.000 e não fizer mais nada, nem pagar a fatura e nem comprar mais nada, no ano seguinte ela tá 7.000. Você não fez nada. Então, assim, às vezes, é o que você falou, a gente se enrola, e a gente está num contexto de juros altíssimos. Então, é muito fácil se enrolar. Por falta de informação, né? Por falta de informação, por falta de controle, por otimismo excessivo, né? Acho que aí tem muitos viés aí do nosso comportamento que atuam nesse momento, viés do presente, que a gente busca os prazeres agora, tal. Tem a questão da carência, que a gente falou aqui também, o efeito do contexto, do grupo que você está. Então, assim, cada um vai ter uma história. A gente tem que respeitar todas elas, né? E entender que não vai ser do dia para a noite que você vai sair do buraco. Então, assim, você levou um tempinho para chegar aí onde você está. Então, vai levar outro tempinho para você sair. É Mas verdade. tem jeito. Tem jeito. Dá para vai pesquisar uma história das pessoas. Tem muitas pessoas de sucesso que se endividaram e, inclusive, assim, ofertam materiais para te conseguir sair disso. E não adianta. Não tem uma receita mágica que é assim, amanhã tu vai conseguir resolver tudo. Não, e é um aí- processo. E até, né, no que você falou de golpe, é super importante você desconfiar. Se tiver alguém oferecendo que amanhã você quitou suas dívidas e seus problemas estão resolvidos, desconfie. Não entre, não contrate, não compre, não clique, não acredite nisso, porque realmente não é assim, né? Procure um especialista, se está com problema. Eu acho que essa parceria com os psicólogos e os planejadores são maravilhosas. Os meus melhores resultados são com pessoas que também estão fazendo terapia, alguns estão fazendo tratamento psiquiátrico também, né? Porque é isso, gente, assim, é um caminho que a pessoa trilhou para a dívida. E às vezes isso gera uma depressão, isso gera uma ansiedade, a gente precisa também tomar um remédio, a gente precisa se planejar para tomar o remédio, porque o remédio também é caríssimo, Tudo é né? dinheiro. Tudo é dinheiro. A Então, terapia é dinheiro, a dívida é dinheiro. exato. Então, assim, realmente não caia nessas armadilhas de coisa fácil, de soluções fáceis, porque não é. Eu acho que o meu grande recado seria: se una a bons profissionais, que cada um na sua área vai te ajudar a sair disso, né? Não é uma corda que também vai te ajudar a É sair disso. verdade. Marina, eu acho que é legal a gente trazer. Eu tô começando a perceber que esses episódios é assim, a gente ri tudo aí do nada, eu jogo um balde de água fria, ó, gente, é um alerta. A gente solta isso. Mas a gente tem que falar, porque é informação. E eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre. Vamos pensar nas pessoas que não viveram um relacionamento saudável, que não. Ou às vezes não está vivendo, mas nem sabe o que é um relacionamento saudável. Porque pode ser que já traz o relacionamento dos pais, que não era legal, com essa questão do dinheiro. Alertas que as pessoas, homens e mulheres, eu acredito que é os dois, assim. Quando que é a hora de assim, opa, isso não tá legal nesse relacionamento, quando o assunto é dinheiro? É exatamente isso. Quando a pessoa já tem opa, será que isso aqui é certo? Será que isso aqui tá bom assim? Eu acho que foi demais ou de menos. Eu não gostei do jeito que ele falou dessa maneira será que eu tenho que contribuir com tudo isso? Mas até a comparação, mas a minha amiga disse que lá funciona assim. Será que funciona assim pra mim também? Quando a duvidazinha surge. Quando a dúvida surge é porque alguma coisa não tá legal. Por que que não tá legal? Não é que tá errado, é que tu já tá desconfortada naquela situação. Então tu precisa pedir ajuda pra saber se de fato, né, como sair dessa situação ou não continuar e tu ficar bem com as tuas escolhas. Isso que é o importante. Então, quando procurar ajuda? Opa, será que tá certo isso? Às vezes pode ser até que a gente tá errada, né? Dificilmente. Mas, às vezes pode ser que são os nossos hábitos que realmente... E esse alerta vale para, assim, quem sabe é tu que tens que procurar uma ajuda. Fazer uma terapia e ver como tu estás lidando com o teu dinheiro.
Isso, é por isso que eu falo para as mulheres, gente, não fica dependente dos homens. Se tu tá com essa pulga atrás da orelha, ele não quer fazer uma terapia, vai tu. Tira tuas dúvidas, vai atrás do que tu acha. Ah, eu acho que eu tô gastando demais, mas meu marido não, disse que não tá legal. Tu tá achando que tá gastando demais? Procura ajuda, né? Não fica, porque é um casal que tem que fazer tudo junto. Não, vai, depois tu traz a informação, tu convence ele dessa maneira e as coisas vão andando. Continuam sendo duas pessoas que têm Continuam. duas vidas e que têm a vida Isso junto. não se anula, né? É Um ponto bem importante. válido. Descobrir se aquela blusinha, se é uma compra por causa das emoções ou é porque tu gosta. A gente usa o exemplo da blusinha, né? Mas a gente pode listar aqui N itens, né? Por sinal, que você pode comprar. Mas sempre com consciência. Esperar esse tempinho, ir analisando tudo isso, vendo se tu tens essa independência. Isso é um muito ponto importante, porque o carinho que alguém tem para ti, a dedicação que alguém tem, é muito diferente de uma cobrança, de uma prisão. Acho que é uma palavra meio forte, mas é de uma prisão, que assim, tu depende daquela pessoa, então tu aceita tudo aquilo. Eu acho que as pessoas confundem muito também essa questão material, né? Presentes caros significa afeto, Quanto né? mais caro, mais me Quanto ama. mais caro, mais me ama, né? Ou quanto mais caro, mais eu amo, né? Então, assim, isso tá bem errado, né? Tá bem errado, não tem nada a ver com valor, né? Então, assim, toma muito cuidado com isso, né? Porque às vezes você quer impressionar alguém, um namoro novo, não sei o quê, e do outro lado você tá se endividando para dar um presente caro, essa coisa Que toda. tu não compraria para ti. Não compraria para E tu você. compra pro outro. Mas peraí, né, gente? Exato. Então, assim, eu adorei isso. Assim, surgiu a dúvida, já é o alerta. E aí surgiu essa dúvida em qualquer coisa. Às vezes é você com você mesmo. Assim, tô dando mais para ele do que para mim, né? Tô me endividando para pagar uma viagem para ele, coisa que eu não faria para mim, né? Os amigos e esse contexto também, um relacionamento novo, vem uma turma nova. Qual a influência dessa turma? De repente você está alugando coisa, está fazendo coisa que você não pode. É verdade. E aí você vai se endividando, porque afinal de contas o cartão de crédito tá aí, né? Que é uma mágica. E eu acho que não só no relacionamento. Porque na vida de solteiro custa caro, gente. É Também, caro ter um também. relacionamento, mas ser solteiro custa caro. É Porque a isso. gente quer estar na festa, ter o combo, ter a roupa, a maquiagem, ter a joia, quer estar em todos os locais a todos os momentos, fazer a viagem, né, postar. Assim, gente, tu vai fazer a conta, não bate. Ô, Bru, e eu adiciono mais uma linha aí, que é a questão da estética. Porque o que eu tenho atendido de pessoas que a gente criou uma categoria para estética, porque antes era despesa pessoal, né? Tipo cabeleireiro, manicure, não sei o que é despesa pessoal, né? Nos meus controles ali, na minha metodologia. De repente chegou uma avalanche de lasers, botox, isso e aquilo. A não sei o quê, não busca sei o por quê. uma beleza inalcançável. Inalcançável, com dinheiro finito. Isso tudo tem que Não ser dá tratado certo. em terapia. Exato, a conta não bate. Gente, isso é um assunto para o próximo, porque a questão da beleza tá muito em alta, assim, as pessoas estão se perdendo um pouco nisso. É o exagero, né? Não tem mais aquele equilíbrio. Não é que tu não pode fazer o teu botox, te cuidar, tá tudo certo. Maravilhoso. É muito bom, né? Mas tudo tem um bom senso, tá saindo do Eu acho natural. que tu vai me dizer se eu tô errada, tem esse direito, tá? Mas eu acho que quando tem muita coisa por fora, tá escondendo algo aqui dentro. Eu associo muito a isso. A gente fala muito isso em terapia, assim, o por trás disso, né? Tu quer isso, tu quer alcançar isso por quê? Pra quem? É pra ti? Pra uma... Às vezes o meu marido fala, vocês mulheres se vestem para as outras mulheres, né? E às vezes tá ali porque todo mundo botou lábio, né? Então lá vai eu colocar um lábio também, porque as minhas amigas colocaram. E tu quer colocar? Tu queres? O que que tu O que gosta? tu tá... né? Que tipo de roupa, moda, né? Outra coisa. Tem gente que sustenta a moda, assim, aí tem o gasto disso, né? A gente tem que ter muita consciência nisso, porque Exato. a conta literalmente
ela Não é bate. muito cara. Uma amiga, que é inclusive psicóloga também, minha parceira tal, a doutora Valéria Meirelles, ela fala uma frase maravilhosa. Ela fala: todo excesso esconde uma falta. Isso mesmo. Então, que falta que você não está querendo ver quando você se enfia tudo por fora aí, né? Papo de terapia é muito bom, né? No Maravilhoso. sofá aqui a gente vai, mas esse excesso todo não esconde falta nenhuma, tá certo? Por sinal, a gente vai assim, ó, transbordar os copos, vai ter ainda muito papo sobre isso. Terapia, relacionamento, finanças, as emoções. A gente gosta de se mimar, faz parte. Com bolsa não tem problema nenhum, tá, gente? É um super investimento, vale a pena. É recomendado, os especialistas dizem que você tem que comprar. Mas a gente é a nossa vida. E o papo no Carregando Minhas Escolhas é isso. É a profissão que traz o dinheiro pra gente que a gente adora, mas também é a vida pessoal que a gente tem que cuidar. Perfeito. Eu acho que a gente vai agora no off já deixar agendado o nosso próximo encontro, porque daqui a pouco vai ter que ser uma live, alguma coisa assim. Obrigado, gente. Nossa, eu que agradeço. O papo flui, né? Foi bem gostoso e sempre é bom estar aqui com vocês. Obrigado. Volte sempre. Prazerzão estar aqui do lado dessas duas mulheres maravilhosas. Muito obrigada. E é isso, né? Acho que iniciativas como essa ajudam a gente a quebrar esse tabu que dinheiro tem. Enfim, conte comigo sempre. Obrigadão. Siga elas, porque é só clicar, gente. Tá tudo compartilhado. Posts colaborativos, amo isso. Aparecem uns 2 perfis. Se você se conecta com esse tipo de assunto, toda quinta-feira tem episódio novo no YouTube e Spotify.